Você já parou para pensar sobre a relação entre OVNIs e as profecias bíblicas? Hoje vamos explorar um tema intrigante e, por vezes, controverso: a conexão entre objetos voadores não identificados e os textos sagrados da Bíblia. Muitos de nós já ouvimos falar de avistamentos de OVNIs, desde relatos antigos até os mais recentes no século XXI. A pergunta que surge é: estamos diante de uma ameaça alienígena ou testemunhando o cumprimento de antigas profecias? Ao longo da história, avistamentos de fenômenos estranhos no céu têm sido registrados em várias culturas e épocas. Antigos textos descrevem luzes misteriosas e objetos voadores que desafiam a compreensão da tecnologia disponível na época. Com o avanço da ciência e da tecnologia, o interesse por esses avistamentos só aumentou. Documentos governamentais desclassificados, relatos de pilotos e testemunhas oculares reforçam a ideia de que algo além da nossa compreensão está acontecendo. Mas como isso se relaciona com as profecias bíblicas? Alguns estudiosos e teólogos acreditam que passagens específicas da Bíblia podem estar descrevendo eventos que hoje identificamos como avistamentos de OVNIs. A visão de Ezequiel, por exemplo, é frequentemente citada como uma possível descrição de um encontro com uma nave espacial. Mas será que essas interpretações são válidas? Ou estamos apenas projetando nossa curiosidade moderna sobre textos antigos? O que as Escrituras dizem sobre tal assunto? Enquanto refletimos sobre isso, nos perguntamos: como devemos interpretar esses sinais? Será que estamos diante de uma nova era de revelações divinas, ou apenas vendo o reflexo de nossa própria imaginação e medo do desconhecido? Embarque conosco nessa jornada para descobrir se os OVNIs são uma ameaça alienígena ou uma profecia bíblica cumprida. Vamos explorar juntos, questionar e refletir sobre o que a Bíblia realmente diz sobre os fenômenos que nos fascinam e assustam. E você, o que acha? Está pronto para descobrir a verdade que pode estar além dos nossos olhos? Ao longo da história, relatos de avistamentos de objetos voadores não identificados têm fascinado e intrigado a humanidade. Desde os tempos antigos, há registros de fenômenos celestes misteriosos. Civilizações antigas, como os egípcios e os maias, deixaram gravuras e textos que descrevem objetos estranhos no céu. Um dos relatos mais antigos vem do historiador romano Tito Livio, que menciona escudos ardentes no céu em 214 a.C. Avançando para o século XX, o interesse por OVNIs cresceu exponencialmente. Quem não se lembra do famoso caso de Roswell, em 1947, quando um objeto misterioso caiu em um rancho no Novo México? Esse evento alimentou teorias sobre encobrimentos governamentais e vida extraterrestre. Outro caso icônico é o avistamento de Washington, D.C., em 1952, onde múltiplos objetos voadores foram capturados pelos radares do aeroporto e avistados por testemunhas, inclusive pilotos. No século XXI, os avistamentos continuam a ocorrer. Em 2004, pilotos da Marinha dos EUA registraram um encontro com um objeto apelidado de Tic Tac, que exibiu manobras impossíveis para qualquer aeronave conhecida. Mais recentemente, o Pentágono divulgou vídeos oficiais de encontros com fenômenos aéreos não identificados, reacendendo o debate sobre sua origem. Mas como interpretar esses avistamentos? Alguns acreditam que se tratam de tecnologias avançadas, possivelmente de origem extraterrestre. Outros sugerem que muitos avistamentos podem ser explicados por fenômenos naturais, como nuvens lenticulares ou balões meteorológicos. E há ainda quem veja neles sinais de algo mais profundo e espiritual. E você, o que pensa sobre esses avistamentos? Poderiam ser simples mal-entendidos ou estamos realmente à beira de uma descoberta extraordinária? As Sagradas Escrituras contêm diversas passagens que mencionam objetos no céu, provocando interpretações variadas ao longo dos séculos.
Vamos começar pela famosa visão de Ezequiel. No livro de Ezequiel, capítulo 1, o profeta descreve uma visão impressionante. E eu olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, e um fogo que brilhava continuamente, e ao redor dela um resplendor, e no meio dela havia algo como metal brilhante, saindo do meio do fogo. Ezequiel relata ainda figuras viventes, com rodas cheias de olhos ao seu redor. Uma descrição que muitos interpretam como uma nave espacial. Passando para os textos apocalípticos, o livro de Apocalipse de João está repleto de fenômenos celestiais enigmáticos. Em Apocalipse 12, há uma visão de uma mulher vestida com o sol, com a lua sob seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Além disso, o capítulo 6 menciona o céu recuando como um pergaminho quando enrolado. Uma imagem poderosa e misteriosa que deixa muito espaço para interpretação. Esses textos levantam várias perguntas. O que exatamente Ezequiel viu? Estava ele tentando descrever uma tecnologia desconhecida com o vocabulário limitado de sua época? Ou seria sua visão puramente simbólica, representando eventos espirituais ou teológicos? De forma semelhante, as visões de João em Apocalipse poderiam ser interpretadas como fenômenos astronômicos ou sobrenaturais. Teólogos têm se debruçado sobre essas passagens por séculos. Alguns sugerem que os textos são alegóricos, utilizando imagens vívidas para transmitir mensagens espirituais profundas. Outros argumentam que poderiam ser descrições de visitas de seres de outros mundos, vistas através da lente cultural e tecnológica da época. Há também quem veja nesses textos um alerta ou uma profecia de eventos futuros que ainda não compreendemos totalmente de forma bíblica à luz das Sagradas Escrituras. Amados irmãos e irmãs, ao refletir sobre essas passagens, nos perguntamos: estaríamos então interpretando corretamente esses textos? É possível que Ezequiel e João tenham tido visões de tecnologia avançada, muito além do que poderiam compreender? Ou estamos lendo demais em símbolos que têm significados puramente espirituais? E você, qual é a sua interpretação dessas misteriosas descrições bíblicas? Poderiam elas estar nos revelando algo sobre o nosso presente ou futuro, ou são simplesmente metáforas de uma realidade espiritual? As profecias bíblicas sempre foram um campo fértil para debates e interpretações. Quando olhamos para o Apocalipse e tentamos fazer conexões com os eventos contemporâneos, a questão dos OVNIs frequentemente surge. Será que os fenômenos que observamos nos céus hoje podem ser vistos como o cumprimento das profecias do Apocalipse? No livro do Apocalipse, encontramos descrições de sinais no céu e eventos cataclísmicos que muitos acreditam estar se desenrolando diante de nossos olhos. Por exemplo, a visão de João sobre os 7 anjos com 7 trombetas, onde cada trombeta anuncia um desastre, é frequentemente relacionada a eventos naturais extremos e avistamentos inexplicáveis que presenciamos hoje. Com os avanços tecnológicos, testemunhamos mais eventos celestiais e a divulgação de documentos oficiais sobre OVNIs pelo governo americano apenas intensifica essas discussões. E o que dizer sobre o livro de Daniel? Daniel 12, 4, fala sobre um aumento do conhecimento nos últimos dias. Alguns interpretam isso como uma referência ao crescimento exponencial da tecnologia e ao nosso entendimento do universo, incluindo o que está além de nossa própria Terra. Os avistamentos de OVNIs poderiam ser vistos como parte desse aumento de conhecimento, uma revelação gradual de mistérios que antes estavam escondidos. Essas interpretações levam a um debate mais amplo sobre a relevância das profecias bíblicas na era moderna. Será que estamos vivendo tempos profetizados há milênios? Ou estamos simplesmente reinterpretando textos antigos à luz de novas descobertas e fenômenos? Muitas pessoas veem os textos bíblicos como uma fonte eterna de sabedoria que se aplica a qualquer era,
enquanto outras acreditam que essas profecias são específicas para os contextos históricos em que foram escritas. Enquanto refletimos sobre isso, nos perguntamos: até que ponto essas profecias estão se desenrolando em nossos dias? A revelação gradual de fenômenos inexplicáveis, como os OVNIs, poderia ser um sinal de que estamos vivendo nos tempos finais descritos na Bíblia? Ou estamos projetando nossas ansiedades e esperanças modernas sobre possíveis objetos voadores não identificados? Quando falamos sobre a existência de vida extraterrestre e OVNIs, as opiniões divergem amplamente entre teólogos e cientistas. Muitos teólogos veem a possibilidade de vida em outros planetas como uma extensão da criação divina. Eles argumentam que, se Deus criou o universo infinito, por que não poderia haver outras formas de vida espalhadas por ele? Alguns acreditam que essas possíveis civilizações poderiam até mesmo compartilhar da mesma fé em um Criador comum. Por outro lado, temos os cientistas que se dedicam ao estudo de fenômenos aéreos não identificados. Para eles, a abordagem é mais empírica. Eles buscam evidências concretas, analisam dados e tentam encontrar explicações racionais para os avistamentos. Enquanto alguns cientistas permanecem céticos, afirmando que muitos avistamentos podem ser explicados por fenômenos naturais ou tecnológicos, outros acreditam que ainda há muitos mistérios não resolvidos, que podem apontar para a existência de vida extraterrestre. Comparando essas visões, notamos que os teólogos tendem a interpretar os fenômenos dentro de um contexto espiritual e filosófico, vendo-os como parte do plano divino. Já os cientistas focam na investigação e na prova tangível, buscando respostas baseadas em evidências. Essa diferença de abordagem pode, às vezes, gerar conflitos, mas também abre espaço para um diálogo enriquecedor. E você, como vê essa questão? Acredita que a ciência e a religião podem convergir na busca por respostas sobre a existência de OVNIs e vida extraterrestre? Ou acha que essas áreas permanecerão separadas, cada uma com suas próprias interpretações e metodologias? Queremos saber a sua opinião nos comentários logo abaixo. Vamos agora mergulhar em alguns casos de aparições que foram divulgados na mídia e também de possíveis avistamentos de OVNIs e explorar suas interpretações no contexto religioso, sempre com uma perspectiva de defesa bíblica. Um dos casos mais famosos é o de Fátima, em Portugal, em 1917. 3 crianças afirmaram ter visto uma figura brilhante no céu, interpretada como a Virgem Maria. Muitos acreditam que esses avistamentos foram milagrosos e reforçaram a fé de milhares de pessoas, levando a conversões e fortalecimento da espiritualidade. Outro exemplo é o fenômeno da luz de Fênix, ocorrido em 1997, quando milhares de pessoas no Arizona testemunharam luzes misteriosas no céu. Alguns cristãos interpretaram essas luzes como sinais dos tempos, uma mensagem divina para chamar a atenção da humanidade para os eventos descritos na Bíblia. Há também inúmeros testemunhos de pessoas que associam avistamentos de OVNIs a experiências espirituais profundas. Relatos de encontros com seres luminosos, visões de figuras celestiais e sentimentos de paz e revelação são comuns. Para muitos, essas experiências não são meras coincidências, mas sim encontros divinos que apontam para a presença e o plano de Deus. Esses casos e testemunhos influenciam significativamente a fé e as crenças religiosas de muitas pessoas. A Bíblia, com suas descrições de eventos celestiais e mensagens divinas, oferece uma base sólida para interpretar esses fenômenos. Muitos cristãos veem nos avistamentos de OVNIs não apenas uma curiosidade moderna, mas uma confirmação das profecias e sinais descritos nas Escrituras. E você, como interpreta esses avistamentos? Acredita que são sinais divinos, confirmando a veracidade das profecias bíblicas? Ou vê de outra forma?
É importante lembrarmos que a fé cristã nos convida a buscar a verdade com um coração aberto e uma mente curiosa. Continuemos a explorar esses fenômenos, sempre firmados na palavra de Deus, buscando entender o que Ele deseja nos revelar através desses sinais nos céus. Amados irmãos e irmãs, atenção a esta parte do vídeo em diante. Contextualizamos até aqui o vídeo para enriquecermos o conteúdo abordado por aqui, apresentando a vocês diversos pontos de vista e materiais reunidos na grande mídia e na internet. Mas a partir de agora, vamos dar luz ao assunto com base nas Escrituras Sagradas, a Bíblia. Vamos agora a uma perspectiva mais crítica e cética sobre a interpretação de OVNIs como profecias bíblicas. Muitos argumentam que associar avistamentos de OVNIs a mensagens divinas pode ser uma extrapolação excessiva. Céticos apontam que, em muitos casos, os avistamentos podem ser explicados por fenômenos naturais, como meteoros, nuvens lenticulares ou até balões meteorológicos. Além disso, há a possibilidade de erros de percepção ou interpretações equivocadas de luzes e objetos comuns. Ao analisarmos esses fenômenos, é essencial mantermos o pensamento crítico. Devemos questionar as evidências, buscar explicações racionais e não nos apressarmos em tirar conclusões sobrenaturais. A ciência nos ajuda a entender o mundo ao nosso redor de maneira objetiva e, muitas vezes, o que parece inexplicável à primeira vista pode ter uma explicação lógica e natural. Mas, e a questão de vida extraterrestre? A Bíblia nos dá uma perspectiva clara sobre a criação. Em Gênesis 1, 27, lemos: "E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou." Essa passagem enfatiza a singularidade da criação humana. Não há menção na Bíblia sobre Deus ter criado outras formas de vida inteligente em outros planetas. A centralidade do ser humano na criação divina é um tema recorrente nas Escrituras, sugerindo que somos únicos no vasto universo de Deus. Essa perspectiva bíblica nos leva a refletir. Se Deus nos criou à sua imagem e nos deu um propósito especial, por que buscaríamos vida inteligente em outros lugares? Poderiam, então, os ditos avistamentos de OVNIs ser simplesmente mal entendidos ou fenômenos naturais, sem nenhuma conexão com profecias ou seres de outros mundos? Amados irmãos e irmãs, a grande mídia tem promovido extensamente a ideia de que não estamos sozinhos no universo, criando uma fascinação coletiva por possíveis visitas de alienígenas. No entanto, devemos lembrar que não há nada nas Escrituras Sagradas que sugira a existência de vida fora da Terra. Em Gênesis 1, lemos: "No princípio criou Deus os céus e a terra." Esta passagem deixa claro que Deus criou os céus e a terra, e toda a narrativa bíblica foca na criação e redenção da humanidade. Não há menção de outros seres inteligentes em nenhum outro lugar do universo. A ideia de OVNIs pode ser uma grande criação da mídia, um espetáculo para desviar nossa atenção das coisas que realmente importam. Como cristãos, nossa maior preocupação deve ser com a nossa salvação e nossa relação com Deus. Jesus nos disse em João 14:6, "Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Devemos concentrar nossos esforços em seguir a Cristo e em buscar nossa salvação, em vez de nos distrairmos com especulações infundadas sobre vidas em outros planetas. Ao refletirmos sobre esse tema, é importante lembrar que a Bíblia nos chama a viver em vigilância e oração, preparando-nos para o retorno de Cristo. Em Mateus 24:42, Jesus nos adverte: "Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor." Nossa atenção deve estar voltada para a palavra de Deus e para a preparação de nossas almas. Queridos irmãos e irmãs, não se deixem levar por distrações que a mídia oferece. Concentrem-se na palavra, na oração e na comunhão com Deus. Nossa salvação e nosso futuro eterno são muito mais importantes do que qualquer teoria sobre OVNIs.
Que possamos sempre buscar o reino de Deus em primeiro lugar, confiando nas promessas divinas e nos preparando para o dia em que estaremos face a face com nosso Criador. Amém? Lembrando que é importante que, ao explorarmos esses temas, mantenhamos nossa fé firme nas Escrituras, usando o pensamento crítico para separar o sensacionalismo da verdade. Afinal, a verdade bíblica é a nossa âncora em um mundo cheio de mistérios e incertezas. Ao longo deste vídeo, exploramos este tema que muitas pessoas insistem que há uma conexão entre possíveis avistamentos de OVNIs e as profecias bíblicas sagradas. Analisamos relatos históricos e contemporâneos, interpretamos passagens bíblicas enigmáticas e discutimos as perspectivas de teólogos e cientistas. Refletimos sobre os testemunhos de pessoas que disseram ter visto avistamentos de OVNIs, sobre experiências espirituais, visões e consideramos explicações céticas e alternativas. A questão central que abordamos foi: são os OVNIs uma ameaça alienígena ou o cumprimento de antigas profecias? A Bíblia não menciona a existência de vida alienígena fora da Terra. Em vez disso, ela enfatiza a criação do homem à imagem de Deus, destacando nossa singularidade no universo. Então, qual a sua conclusão? Estamos diante de uma nova revelação divina ou simplesmente interpretando mal fenômenos naturais? Essa é uma questão que convido você a refletir e convidamos a um debate em nossos comentários. Comente abaixo o que você achou do vídeo, qual a sua opinião sobre o tema, e vamos juntos debater de forma íntima e profunda sobre o tema. A busca pela verdade é contínua, e cada um de nós deve buscar entendimento à luz da palavra de Deus. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada intrigante e que sua fé continue a guiar suas reflexões. Agora que exploramos a relação entre OVNIs e as profecias bíblicas, convido você a continuar essa pesquisa por conta própria. Leia a Bíblia, consulte estudos teológicos, investigue relatos históricos e contemporâneos. Participe de debates saudáveis, compartilhe suas experiências e opiniões com outros. Lembre-se, a busca pela verdade é uma jornada contínua. Vamos descobrir juntos o que Deus pode estar nos revelando através desses fenômenos. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir o vídeo como forma de apoio, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e compartilhar este vídeo junto aos seus amigos e familiares. Obrigado mais uma vez por assistir a este vídeo e por explorar conosco a fascinante conexão. Se você deseja se aprofundar no tema, recomendamos a leitura da Bíblia, especialmente os livros de Ezequiel, Daniel e Apocalipse. Acesse também fontes teológicas e científicas sobre o assunto. Até a próxima.